Produção, portas em automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com os amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Você que ainda não acessou o canal, está aí pela primeira vez, assista o episódio. Se você gostar, se você curtir, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos para dar aquela moral pra gente. A gente está aqui hoje num momento diferenciado. Opa! Estamos fora do nosso habitat, no estúdio, numa feira que está acontecendo agora em Águas de Lindóia, estado de São Paulo. A feira era conhecida como Aviesp, né? Que era as agências de viagens do interior de São Paulo. E hoje as entidades se uniram, na verdade. Como Travel SP. E ficou a BAV SP Travel. É a 45ª edição. Isso. Certo? Para quem não conhece, a ABAV é a Associação Brasileira das Agências de Viagens do Brasil, certo? Certo? E aí, meu querido? Joia, graças a Deus, tudo certo. Voltamos com Força Total? Voltamos hoje com a gravação do nosso Portão de Embarque, segunda temporada. E hoje... Bem colocado, segunda temporada. Segunda temporada de Portão de Embarque, hoje já no segundo episódio do dia. E já voltamos com o patrocinador forte aí, E né? hoje com dois patrocinadores aqui, Taylor, um consolidador. Taylor Travel, bacana, gosto muito de trabalhar com eles. Pediu para dar um recado para você, que a gente viagens, que eles estão trabalhando com bastante trechos dentro da Europa, dentro de Américas. Você tem necessidade de emitir trechos pequenos, consulte os caras porque eles são bons. Também nosso grande amigo Michel. Ele tem um trabalho diferenciado, Michel. Também, isso, um grande vendedor de serviços, ingressos, tickets, passeios aí. Ao redor do mundo. De forma online, ao redor do mundo. Então, quem tiver dúvida, vai lá na Israel Travel Shop, conhece, fala com o Michel, que ele é o cara. Emerson Camilo, Michel Barcossi, muito obrigado pela parceria nesse momento, tá ok? Meu irmão, vou começar aqui. Hoje tem personalidade aqui importante no nosso canal. Uma honra. Já queria que ele viesse aqui antes, na verdade, mas a oportunidade ideal foi hoje, né? Com certeza. Estamos aqui com um dos executivos de maior gabarito aqui no trade turístico do Brasil, Edmar Bull, da Copastur Turismo. Isso. Edmar, seja muito bem-vindo. Fica à vontade. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E à vontade, o que precisar saber da gente, na hora. E tem assunto aí, hein? Nossa Senhora! Na verdade, para quem não conhece o Edmar, é bom você falar um pouquinho da sua história no turismo. Por que você veio parar no turismo? Né? Qual foi a motivação? Tá, eu comecei com 17 anos no turismo. A minha empresa está fazendo 50 anos esse ano. E eu estou fazendo 50 anos também de turismo. Parabéns. Né? Parabéns. Comecei na Transeuropa, depois fui para a Expansão Maringá. E daí vim... Expansão Maringá, acho que a maioria de quem é do turismo não vai entender o que é isso. Expansão Maringá era a Expansão Turismo, junto com a Maringá Turismo, se juntaram. Foi isso mesmo. E o Marcos Sarbati continuou com a Maringá e a Expansão Maringá era dele, do Evandro Tinoco, Roberto Evandro Tinoco. Caramba. E eu trabalhei lá durante 7 anos. Os anos 80, é isso? Antes? Né? 70 e pouco. 6. Nossa. Olha a história 76. Viva aí, ó. Aí em 81 eu tentei abrir uma agência, não consegui. Porque a Embratur não autorizava abrir novas agências em São Paulo. Aí tentei 2, 3 vezes, não consegui. Aí apareceu a Copastur, que chamava Copastur Sul-Americana de Turismo, e ela estava parada. Quando nós compramos o escritório inteiro, era menor do que essa sala aqui. Que tem 3x4 para quem estiver assistindo. E tá quente aqui, menor pessoal. Menor que essa sala. Nós tínhamos assim, quando eu chegava, alguém tinha que sair, porque não cabia. E tão pequena. Né? Quando eu falava no telefone, tinha que desligar o ar-condicionado, que tá faltando aqui hoje. Né? Quem sabe faz ao vivo, é assim que funciona, vamos lá. E a gente tinha que desligar o ar-condicionado, porque senão não escutava, o telefone tinha... KS? Os KS? Não? 3 extensão. 3 extensãozinho. Né? E era caro o telefone naquela época lá, né? Caro, Preço de um carro de uma casa, pô. E a gente tinha que... E tinha um Telex também. Telex. Né? Que a gente fazia lá. Fazia as reservas, daí a gente conseguia uma linha LP. Nós ficávamos ali na Galeria Metrópole. Olha que legal. Não sabia que você estava... Me tira uma dúvida aí. Você foi sócio do Rocco Laeta nessa época aí? Da Sim. Tivoli? Então, eu, o Rocco, a mãe dos meus filhos e mais duas pessoas da indústria mecânica,
Eles investiram junto com a gente, isso foi em 82. Em 83 eu comprei a parte de todos e fiquei sozinho. Ficou sozinho. Aí fiquei na galeria ali, aí já mudou um pouquinho, a gente saiu de uma sobreloja e abriu uma lojinha, depois abriu a segunda, depois fomos para a Rua da Consolação 37. Em 90 a gente resolveu abrir uma wholesaler, que era um atacadista de hotéis, com mais 2 sócios também. Chamava Entrance, que era representando a cadeia Hilton e mais várias locadoras, tudo, porque demorava muito as reservas. Sim, sim, isso. Né? Tinha hotel, tinha poucas coisas, né? Poucas ferramentas. Então a gente conseguiu uma carta de fiança americana e conseguimos todos os Hilton dos Estados Unidos. O que aconteceu em 91? Comprei a parte dos sócios novamente e ficamos sozinhos com as 2 empresas. Aí a gente mudou ali pro andar inteiro no 37. Tá. E aí a gente entrou na entidade, né, no FAVEC. Nossa, FAVEC. FAVEC, boa. De 93 para 94. Para quem não conhece, a FAVEC era o fórum das agências de viagens de contas corporativas. Especializado em contas corporativas. Então eu comecei minha carreira aí na parte de entidades, não só no FAVEC, mas também na BAB São Paulo. Depois fui presidente 2 períodos, fui vice-presidente, fui de todos os presidentes que passaram na BAB São Paulo. E depois disso, a gente, quando chegou nos anos 99, a gente viu que a gente não conseguia participar de licitações muito grandes, porque as agências grandes tinham tecnologia e nós não. Certo. E aí, 8 agências montaram o G8, que foi em eu lembro 2000. Eu lembro disso. Em 2000 a gente montou o G8 e 8 agências médias, e daí a gente, em 2001 veio o problema das torres, o turismo caiu, algumas agências tiveram que parar, fechar, diminuir, enfim, e o G8 continuou. O G8 a gente depois viu que tinha um mercado tranquilo para a gente atender, a gente chegou a atender mais de 50 agências concorrentes e mais vários consolidadores, tinham 17 consolidadores que a gente atendia o emergencial. Legal. Então, durante o dia, ficavam ali no G8 a Clastur, Sobratur, Copastur e a Costa Brava de Campinas, só com ligações, né? 4 agências. E a gente atendia mais umas 50 à noite. E mais 17 consolidadores que desviavam para nós, e a gente conseguia manter a estrutura, porque o turismo em 2001 caiu muito. Sim. Em 2011 a gente resolveu ir para um IPO na Brasil Travel, lembra? 32 CNPJs. E foi o primeiro que teve no segmento do turismo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Projeto amplo. Aí nós, em 2011, a gente resolveu entrar na Brasil Travel, eram 32 CNPJs, né? Tinham todos os segmentos. A CVC também estava num IPO, ela saiu, nós continuamos, mas depois, quando foi para bater o martelo e para a bolsa e fazer tudo isso, o mercado não estava pagando aquilo que os banqueiros queriam, e a gente teve que voltar para trás. Puxa vida, hein? Né? E aí a Copastur continuou só comigo, né? E dali para cá a gente vem crescendo, tudo isso, a gente ficou com o escritório ali na Rua Bela Sintra mesmo. Daí nós mudamos de escritório, então descemos um pouquinho ali no 755. E com isso, logo depois veio Guerra do Golfo, enfim, tudo isso, né? Crises intermináveis, né? O turismo... Crises intermináveis. Então eu falo o seguinte, quem passou por todas as crises que a gente passou, né? A gente é muito bom em relação ao mundo inteiro. Crise imobiliária, dólar, tudo. Guerra, vírus. Gripes, vacinas. Eu digo assim, que você quando ia pegar um táxi naquela época, né? Você tinha que pagar na entrada porque na saída era mais caro. Era o RB? Unidade real de valor. Unidade que regulava a moeda, o RB. O RB, unidade real de valor. Coisa antiga isso, hein? E com isso, eu acho que quem sobreviveu no turismo e em outros segmentos também são heróis aí. E concordo com você. Poucas empresas que conseguiram sobreviver até hoje. O que eu percebi, o meu sentimento de fora, assim, é que a Copastur, na pandemia, sofreu também, como todo mundo sofreu, mas ela deu um up gigantesco. Acho que mais que dobrou de tamanho. Então eu vou te contar o que aconteceu. Eu era para ser candidato na segunda
eu fui vice-presidente da ABAB Nacional na época do Antônio Azevedo, em 2 gestões. E eu vi que nós estávamos com problema com as feiras. Inclusive teve uma das feiras que lá no AMB parecia Cataratas do Iguaçu, porque o que chovia lá dentro era brincadeira. Eu lembro, eu peguei essa feira. E eu tive que, pensando naquilo ali, eu falei, não, eu vou ter que reverter isso. Mas nós tínhamos créditos no AMB. Então, na época eu falei, eu assumo a ABAB Nacional, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar. E como é que você melhora e muda a feira? Primeiro que nós saímos do AMB e nós temos o crédito lá. Era um problema porque os ex-presidentes tinham fechado esses créditos lá e tinha mais 2 anos de feira, alguma coisa assim. Segundo que eu tinha que fazer a virada. E como é que você faz a virada para segurar as pessoas dentro de uma feira? Então eu fui no Center Norte, fechei lá com o Paulo, e a primeira coisa que eu pedi para ele que eu queria falar com o dono dos restaurantes que faziam A e B lá. Como é que você segura uma pessoa na feira? Exatamente. Verdade. Pela boca. Pela boca. Então eu fiz uma negociação, fiz uma garantia de X mil refeições por dia e vendi para os expositores com 20% de desconto. O que acontece? O expositor, quando chega um cliente, ele fala assim, vou te levar para almoçar. Se ele sair para almoçar, ele não volta. Não volta. Não volta. Se for no Rio de Janeiro, então pior ainda, ele vai para a praia. Né? Se for no Nordeste, ele vai para a praia também. Também. Ele estando com os vale-refeição dentro do bolso, o que acontece? Ele vai ter que pagar do bolso dele se ele conversar, se ele convidar. E com isso ele conseguiu segurar e reter as pessoas lá. A segunda coisa que eu fiz, que você segura as pessoas pelo celular. Aqui, por exemplo, se eu não tiver sinal no meu celular, o que eu faço? Eu vou para a rua. Sim, se eu for para a rua, eu não volto. Não volta. Então o que a gente fez? Olha, estou contando em primeira mão aqui. Olha que legal, não? Sensacional. O que a gente fez? A gente colocou 5 linhas dedicadas, com banda muito rápida, para segurar as pessoas lá dentro. E era até engraçado, porque nós fizemos os âncoras, né? Então nós tínhamos a Abracorp como âncora corporativo. Isso, a ilha corporativa, né? Tinha a Bremar de Cruzeiros Marítimos. Isso. A Brastoa. Brastoa, sim. Né? Então nós fizemos a Air Ticket e tal, que vai trazer o público. O público. Vendendo os ingressos para eles, os expositores, eles vão segurar lá dentro. Segurando lá dentro, eu tenho que segurar pelo telefone. Então eu subia lá em cima e a gente calibrava. Olha que coisa, cara. Nas antenas. Sensacional isso. Como levar as pessoas para um lado ou outro. Então tava muita gente ali na frente, muito concentrada, a gente levava para lá, levava para cá e tudo mais. E a segunda coisa que eu também fiz naquela época, que vocês vão lembrar, eu sempre fui muito ligado em capacitação, treinamento e tecnologia. Sem dúvida. Eu fiz aquela Vila do Saber toda aberta com os fones de ouvido. Muito legal aquilo lá, cara. Muito legal. Eu não sabia se ia dar certo, mas deu certo. Então, no primeiro ano eu fiz com 6 palestras no mesmo momento, que a pessoa podia estar sentada numa palestra, mas está assistindo do lado. Perfeito. E as pessoas passavam em volta e queriam saber o que era aquilo. Criam curiosidade, né? Exatamente. E dava movimento. Porque se você leva para uma sala, você murcha a feira. Murcha. Isso. E o que aconteceu? Que visão, cara. Muito legal. E o que aconteceu no segundo ano? Todo expositor queria ficar em volta da Vila do Saber. Claro. Que é onde dá movimento. E o segundo ano foi um sucesso também. E a gente passou de 35 mil visitantes únicos nos 3 dias lá na feira. Sensacional. Aí, o que aconteceu? Meu filho nós somos representantes de uma empresa, uma global, a TPI, que fica lá em Londres, e em Londres e na Holanda. Ele foi para lá e me ligou de lá, falou, pai, nós vamos crescer no Rio de Janeiro e em São Paulo, que a gente vai ter algumas contas globais e vamos compartilhar com eles algumas contas nossas também. Legal. E eu vou precisar de uma pessoa mais tempo aqui. E eu estava na reunião do conselho e eu era candidato para continuar. Que ano que era isso, Dimar? 2018. 2018, tá. Aí eu saí dessa reunião, quando ele me falou tudo isso, eu falei, não, pode fechar aí, que eu não vou mais ser candidato a presidente. Voltei para a sala e falei, gente, a gente está assinando um documento
E eu não sou mais candidato à ABAV Nacional. Todo mundo ficou bravo, tudo isso, porque estava sendo um sucesso. Nossa, por que você vai? Claro, o trabalho que você fez, pô. Caramba, que história. E aí a gente resolveu não continuar na ABAV, depois veio outros presidentes, tudo isso e tal. Eu me afastei um pouquinho das entidades. Hoje eu sou vice-presidente da ABAV São Paulo, sou do conselho de ex-presidente da Abracorp, né, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Foi uma junção do FAVEC e do TMC, né, que juntou as duas entidades e formou. Qual foi o motivo que fez esse movimento acontecer na época lá? Teve algum fator específico assim? Olha, na minha opinião, existe muita entidade. Existia muita entidade. Existe muita entidade. Ainda existe. Quem começou a ABAV e a Viesp? Quem foi? Fui eu. Há 10 anos atrás começou esse namoro, 10, 12 anos atrás, na época do William Périco. Isso. E a gente já juntou os escritórios e a nossa intenção era juntar tudo, porque a gente não conseguia enxergar o motivo da separação. Isso. Trabalhar de forma separada no mesmo estado. É único, né? E na ABAV Nacional, nesses outros 2 anos que eu ia ficar como presidente, eu ia tentar juntar todas as entidades no mesmo guarda-chuva. E eu enxerguei o seguinte, durante 6 anos que eu participei muito em Brasília, estava lá toda semana, eu via que a ABAV é uma bruta marca. Com certeza. Certo? E as outras entidades, nós íamos criar, na minha opinião, diretorias do corporativo, diretoria de marítimo. Segmentadas. Segmentado, tudo com um guarda-chuva só. Entendi. Porque não tem mais, não tem mais o porquê de um monte de entidades. Com certeza. Então, eu acho que certo. com isso ia melhorar. Ganha mais força. Então, o primeiro movimento foi juntar o FAVEC com o TMC, que eram 2 concorrentes. Sim. O segundo foi a ABAV e a Viesp. E o terceiro seria juntar todas as entidades do turismo, tudo embaixo do guarda-chuva da ABAV Nacional. Não. E quando você chega em Brasília, por exemplo, ou em qualquer lugar do mundo inteiro, não tem quem não conheça a ABAV. Antes de você entrar na ABAV Nacional, você não tem ideia dessa marca que foi construída. Bacana. Uma marca assim de tantos anos, e de tantos anos, né, Edmar? Mas se você interrompendo, eu tenho um sentimento da rua, com a gente de viagem, não entende muito bem o trabalho que a ABAV exerce em prol do próprio segmento. Acho que falta um pouquinho mais da informação chegar na ponta também. Você sabe o que é? É assim, né? Todo mundo fala que a ABAV não faz nada e as entidades não fazem nada. É isso. Todas elas, né? É o que a gente escuta. Vocês não quiseram falar, mas eu posso falar. Mas a gente não tem ideia do que a ABAV faz, o que o sindicato faz. Por exemplo, o Sindetur agora nos defendeu. Isso, né? Com certeza. Então, o funcionário hoje... Então, você pega, por exemplo, o Sindetur é importante para nós, ele está defendendo os nossos interesses. Do outro lado, o interesse do funcionário, o funcionário vai no CETUR e assina um documento dizendo que não quer pagar um dia do salário dele. Exatamente. Mas o CETUR está defendendo o lado dele. E os dois sentam na mesa e fazem esse acordo. Então, tudo tem um porquê. Exatamente. Então, cara, é muito comum isso aí, mano. Eu vejo é muito comum nas empresas isso. O cara correr para assinar lá o documento para não ter que descontar. Então, você vê, por exemplo, hoje o Carlos Schwartzman está lá como presidente do sindicato. Está fazendo um belo trabalho no sindicato, né? Tá voltando o sindicato e mostrando o que o sindicato faz, isso é muito bacana. Dentro da Abracorp também o Duda está fazendo um trabalho bem bacana no corporativo. A ABAV São Paulo, o Fernando está fazendo um trabalho exemplar. Né? Brilhante. O Roberto lá na Brastua também, o Marcos da Clia Bremar, certo? Então, todos esses são guerreiros. E a hora que todos esses não estiverem mais à frente, como é que faz? Quem que vai assumir? Quem que vai ter essa história para contar? Eu acho que o grande desafio é formar lideranças, né? Passar o bastão, né? Exatamente. Aliás, hoje interrompendo de novo, eu já admiro o seu posicionamento como executivo do mercado, porque raramente, para o turismo, raramente um executivo de sucesso consegue criar um sucessor dentro da família. Geralmente é alguém de fora que assume, ou acaba sendo vendido da empresa, ou quebra, desativa. Realmente é bem fora da curva. Eu conheço poucos assim. E você com o Edmarzinho lá, tem que falar. Então, no nosso caso, aconteceu isso daí na ABAV Nacional, vamos voltar um pouquinho. Eu cheguei para ele e falei o seguinte, quando ele voltou, falei para ele, olha, depois de 2 grandes eventos em todo o país do mundo, aconteceu isso na Itália, Estados Unidos, tudo vem as crises. Sim.
depois de uma Copa do Mundo. Nossa. E depois dos Jogos Olímpicos. Foi mesmo. O que aconteceu no Brasil? Nada. Só aquela marolinha da Dilma lá. Foi. Dilma entrou o Temer e tal. Falei pra ele, vamos nos preparar, porque deve vir alguma encrenca. Lógico que eu não sabia que era uma pandemia, mas deve vir alguma coisa. Aí eu fui no carnaval lá para Dubai, para os Emirados, peguei um navio e aí começou essa tal de pandemia aí. Né? E eu não conseguia 2019 já, né? 19. 20. Comecinho de 20. Comecinho de 20. Foi comecinho, bem pertinho do isso, bem pertinho do carnaval. E aí ele me ligando, eu falando com ele, como é que vão fazer? Eu falei, olha, eu tô tentando desembarcar, não consigo, era o último cruzeiro marítimo, né? E consegui embarcar, vim pro Brasil, sentei e falei, olha, eu já passei por muitas crises, todas. Né? Várias. Plano cruzado, plano isso, plano... Real. Enfim. Tudo. Confisco de dinheiro, tudo. E a gente conseguiu passar por elas. Então, realmente, em toda crise tem oportunidade. Como a gente estava muito bem preparado, eu falei para ele o seguinte, vamos ter algumas oportunidades aí. E começamos a ver as oportunidades. Qual foi a primeira? Empresas médias e pequenas não conseguiam mais ser atendidas pelas agências. Então, nós, em vez de demitirmos, nós contratamos. Olha que coisa. Olha que interessante. Para trazer novas empresas. O que a gente fez também foi não demitir. Não demitiu. Não demitir ninguém. Não baixamos salário porque as famílias estavam sendo demitidas e precisavam daquele salário. Essa época aí o seu quadro, colaboradores, eram quantas pessoas mais 300 ou menos? pessoas. 300 pessoas. 300 pessoas. Não demitimos. Segurar uma folha desse tamanho não é fácil. E o que eles pediam, que a gente viu que eles iam precisar também, era o seguro-saúde, por causa da pandemia, por causa de motivos óbvios, problema psicológico, enfim, um monte de coisa. Então nós conseguimos segurar. A única coisa que nós cortamos foi vale transporte e vale refeição, porque a gente conseguiu, a gente teve até sorte, que a gente tinha acabado de trocar a telefonia e todo mundo voltou para casa muito rápido. Em 24 horas a gente pôs todo mundo em casa. E aí fomos negociar com os nossos escritórios, não devolvemos nada, porque a gente achava que ia voltar rápido. Sim. Todos nós achávamos, né, Edmar? Todo mundo. 3 meses, 4 meses. Daqui uns dias. E aí, o que aconteceu? As grandes contas começaram a abrir bid, a abrir licitação, e nós tivemos que contratar mais gente para trazer essas contas, mas não com o movimento que elas tinham. Então vocês imaginam, nós tínhamos naquela época quase 3 mil voos nacionais por dia, caiu para 150. Foi mesmo. Né? No Rio de Janeiro nós tivemos sorte que a gente atende óleo e gás lá no Rio, óleo e gás cresceu. Foi mesmo. Em São Paulo, o mercado do varejo também cresceu, que são os grandes supermercados que a gente também atende, e algumas igrejas que a gente atende também, que deu um movimento muito grande. Com isso a gente foi contratando. Uma mão de obra, para vocês terem uma ideia, nós tivemos que contratar um software para as pessoas gravarem por que queriam vir trabalhar lá. Olha. E fazer 3 entrevistas para falar da cultura da nossa empresa. Puta, que legal. Que a gente investe muito na cultura e nas pessoas. Isso mesmo. Vocês devem ter lido aí. Sim. E com isso foi um sucesso. Que legal. A segunda coisa é que a empresa continua com 2 diretores só eu e Edmar Mendonça, que faz um trabalho muito bom, né? E a gente cuida de tudo. Ele cuida da parte de atendimento, da parte de RH, e eu cuido do restante lá. Isso é muito bacana, porque eu também, como o Ezequiel comentou, eu sempre escuto, às vezes a gente está visitando um cliente ou visitando um fornecedor, e eu acho bacana isso, eu não tenho por que não falar. Quando a gente sempre escuta o nome e fala, a Copastor ou do Edmar, fala, nossa, gente séria, empresa séria, tem nome no mercado. Isso é muito bacana para o turismo, porque hoje, nos dias que, né, com todos esses 2 anos que se passaram de pandemia, com tanta quebradeira, com tanta agência sofrendo aí o que passou nesses 2 anos, deixando muito passageiro aí no ar, coisa que eu tenho certeza que você, como eu e muitos outros, atenderam todas as pessoas que estavam fora do país, cuidou de tudo, repatriando, pagando reembolso, cuidando de tudo. Teve gente que não teve não conseguiu chegar nisso. E aí ficam... muitas vezes as pessoas fazem uma propaganda negativa da agência. Mas por que eu tenho que usar uma agência? Por que eu preciso de uma agência corporativa? Por que eu preciso de uma agência?
porque nós conhecemos do produto. Você sabe que para nós, por exemplo, para mim, é muito ruim quando acontece alguma coisa, uma agência fecha, uma agência não consegue fazer uma série de reembolso. Então, por exemplo, você pega as operadoras, foram as que mais sofreram. Sim, é muito ruim. Muito ruim. E o nosso segmento fica desacreditado, porque o cliente final fica desconfiado. Fica assim. Né? Você vê, durante a pandemia, eu recebi alguns clientes lá que eles vinham lá tirar foto para ver se a gente estava em pé. Para ver o que estava acontecendo. Eu recebi visita. Também assim. Precisamos conhecer. Claro, tá fica à vontade. Então é assim, tudo que veio do plano cruzado, do plano que o governo ajudou, né, que as pessoas podiam pagar menos salário, jogar os impostos para... em vez de pagar abril, maio e junho, pagava setembro, outubro e novembro. Perfeito. Já no meu caso, por exemplo, eu falei, se eu não pagar abril, maio e junho, em setembro, outubro e novembro, quem não paga uma, não paga duas. Paga outra. Isso. E outra, quem teve que demitir também, teve que pagar o retroativo. Então, teve o custo e o caixa das agências ficou muito afetado. Então a gente procurou algumas saídas que realmente a gente conseguiu sair da pandemia. De qualquer forma também, foi para você como empresário uma oportunidade também, né? Sim. É uma coisa ruim, mas foi uma oportunidade. Mas aí que tá. Você vê, por exemplo, né? Não fui eu que fui buscar os clientes. Eu sei, não entendi. Não fui eu que contratei os funcionários que eram de outras agências. Isso. Eles que Eles vieram. procuraram. Nós tínhamos vaga com 500, 600 pessoas para uma vaga. Já pensou, cara? Não dá Então, para... Isso é legado, cara. Isso é legado. Muita gente vinha, falava para mim, pô, você contratou meu funcionário, você fez isso. Isso, gente, imagino. Eu nem sei. Se você falar para mim quantos funcionários eu estou contratando hoje, eu não sei. A empresa cresceu muito. Muito, claro. Né? A empresa cresceu muito. Nós estamos hoje com mais de 1.000 funcionários. Mais de 1.000 funcionários Mais da de 1.000 pandemia para cá? Eram 300? 300, hoje nós temos mais de 1.000. O tamanho? Então, Hoje nós temos mais de 1.000. E tem vaga, viu? E tem vaga, Ezequiel. E tem vaga, Ezequiel. Tecnológica, que investe em capacitação, que investe em sistema, para automatizar muito o processo. Pra você ter uma ideia, a gente construiu agora um auditório, um auditório e uma sala de treinamento. Um auditório para 70 pessoas e uma sala de treinamento para 20, porque a gente não consegue mais espaço nos hotéis. A gente começou agora um projeto chama Projeto Educa, junto com uma faculdade, que a gente está trazendo as pessoas para ensinar e para entrar no turismo. Isso é muito legal. Tá vendo? Formar na base, na origem. Na origem. Então o que ele precisa saber? Você sabe que esses jovens de hoje são muito tecnológicos, não são igual a gente. Não, é diferente. Não se prende muito também não, né? Não, e aprende a coisa muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então a primeira sala nossa tem 20 alunos. Que legal. Então, em 2 períodos, né? Que a gente está ajudando essa faculdade. E já vamos ingressar com eles no mercado que legal. De turismo. Para suprir também, né, Edmar, essa mão de obra que saiu na pandemia. Legal. E para sobreviver procurou outros segmentos, né, que é natural. E se encontrou e não volta mais para o turismo. Não voltou para o turismo. Eu sempre acreditei, guardado as devidas proporções, mas assim, eu também sempre acreditei na formação da base. Sim. Contrata ali, não fica muito inventando muita roda não, mas forma, traz pessoas que querem trabalhar, desenvolve, mostra o que é o setor, gostou, investe. Porque essa pessoa vai se tornar um grande profissional. Eu tenho pessoas lá desde a época de 96, 97, que a gente fez esses treinamentos e capacitação lá na BAB São Paulo, que estão até hoje comigo. E aprenderam comigo. Com a gente lá na BAB, que a gente fazia os testes. Maravilhoso. Edmar, uma coisa que eu posso mudar um pouquinho de assunto? Fica à vontade, querido. Vamos explorar. Aproveitar que ele está aqui. Aproveitar que ele aqui, que ele imagina, é uma pessoa que eu me espelho nele. Como é que você vê hoje? Porque eu acho que você também deve ter escutado isso no começo da pandemia. Eu me lembro que eu conversei até com o Prado. Falei, pô, as pessoas soltam umas coisas e dizem assim, né? As viagens corporativas vão acabar. Ou vão encolher, vão sumir. Todo mundo vai partir da patela, né? Vai sumir. Isso aí, gente. Né? E eu falava assim, não, gente, não vai sumir. Nada como olho no olho, você conversar com o seu cliente, né? Para quem trabalha com vendas, manutenção, enfim. A viagem faz parte do ser humano. O ser humano nasceu viajando. Né? Como é que você vê o nosso mercado com os próximos anos? Olha, veja bem. Que nem eu falei, nós tínhamos perto de 2.900 voos, quase 3.000 dentro do Brasil. Virou 150.
Foi. Hoje nós estamos em 2.200, 2.100 por aí, por dia. Então ainda a gente não chegou ainda aonde precisava. Tá. Lógico que vieram equipamentos novos, equipamentos maiores, Sim. tem uma oferta maior de assento, tudo isso. Mas isso não vai parar. É que ninguém faz a pesquisa. Mas mesmo durante a pandemia, tudo bem que muita gente foi tentar carreira solo, Sim. mas abre uma média de 2.000 CNPJs no Brasil por dia. 2.000 por dia. Por dia. Ninguém tem ideia do que vem de empresa do mundo inteiro para o Brasil investindo aqui. Eu sou muito otimista, tá? E sempre fui, vocês que me conhecem e tal. Então eu vejo muita oportunidade aí. O turismo vai crescer muito. Com certeza. Certo? Concordo com você. Corporativo voltou. Se eu não acreditasse, eu não estaria quase 4 vezes do tamanho que a antes. gente Isso. era antes. Eu queria crescer desse jeito, eu nem imaginava. Tô até rouco aqui, né? De tanto falar, tanta Imagina. coisa. Mas com certeza o mercado corporativo vai crescer muito. E tem muita oportunidade por aí. Eu acho que... Mas assim, vamos lá, como investir no momento, num país como o Brasil está, onde você tem assim, várias inseguranças, inclusive tributárias, fiscais, alíquota, que é um absurdo. Como é que o cara vai conseguir se planejar nesse movimento tão assim sensível que está o mercado hoje? Pra você poder estar uma grana, pra você poder investir mesmo. Você precisa criar... Você já está consolidado, você já vem, já tem um norte, conhece o segmento. Você sabe o que está fazendo, na verdade. Mas quem quer investir? Pra quem tá chegando, né? Quem tá chegando. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Entregue serviço. Isso aí. Se você entregar serviço, hoje o passageiro, ele vem tão perdido que Verdade. antes ele te ligava uma vez. Hoje ele te liga 10. E ainda pede seu WhatsApp porque ele vai te chamar durante a viagem. Exatamente. Vai te chamar. Vai te chamar. Com toda a informação que ele Então, tem, ele vai te chamar. Ele quer que você faça um pré-check-in, mas só que tem uma coisa, a gente tem que nos valorizar. Isso. Ponto, Aí. esse é o ponto, chegou no ponto. Chegou no ponto. É aí. Então, você tem que cobrar tudo que você faz. Isso aí. A mesma coisa, tem cliente que às vezes me liga lá e fala, olha, vamos abaixar o FII, Então, a tua taxa de Então. serviço, isso aí. Não, vai... Não, porque fulano tá falando, então faz lá. Vai lá. Ele lá. volta. você não baixa a guarda, você tem um limite para poder negociar. Tá certíssimo. Gente, eu tenho mil e Então. poucas pessoas E você tem que... CLT. CLT. Então eu sei o que é recolher imposto. Eu não tenho PJ. Então, É tudo CLT. tudo CLT. Então, tem um custo. Mas nós sabemos que isso é raro no nosso segmento também, né? Não é tão assim macro. Nada contra quem é CLT Ou PJ. ou PJ. Tá. Pra mim não tem problema nenhum. Entendeu? Pra não te falar que eu não tenho nenhum PJ, eu acho que eu tenho um motoqueiro que é PJ e tem 2 pessoas que são PJ. Só. Mais O nada. resto tudo CLT. Tudo CLT. Certinho. E olha, as guias não são fáceis. Não são fáceis. Eu Por isso que eu falei, se a gente não paga uma hoje, não paga 2 amanhã. não pago 2 da manhã. É isso mesmo. E a gente segmentou muitas coisas. Então hoje nós temos o corporativo normal, nós temos o VIP que cresceu muito, que é exatamente aquele cliente que ele quer falar. Quer falar, o relógio Isso. começa a virar. Isso aí. Nós temos o Goia, que é a nossa parte de luxo. O Goia corporativo, que é a de luxo corporativo, que são os presidentes, diretores, vice-presidentes de várias empresas. Né? Nós temos o lazer, que também vai muito bem. Que bacana. Né? E temos eventos e incentivos Que voltou com tudo. Que que voltou a com gente tudo. tem um movimento legal. Que bacana. E a relação Lá vem. das companhias aéreas com um trade mais focado no corporativo? Como é que tá nesse momento aqui? Porque a gente chega um momento duro aí, né? Duro para poder retomar. Todo mundo sofreu. E na minha visão, o ticket médio, ele aumentou muito, mais do que dobrou, triplicou de repente alguns cenários, para recuperar um buraco que ficou aí. Não, você pega, por exemplo, hoje você tem aqui... O Brasil foi o único país que não ajudou as companhias aéreas, certo? Foi mesmo. A segunda coisa, vem essas MPs, que é para 1 ano, depois para 2, Isso. depois para 3. Prorrogadas. Então você pega o passivo hoje das companhias aéreas, que os passageiros ainda estão voando, é muito alto. Qual é o caixa que ela faz com esses passageiros? Nenhum. Que já vem lá de trás. Já vendeu lá atrás. A segunda coisa, então você pega uma fatia do voo, as MPs, passivo atrasado. Tá ali. A segunda, as milhas É aéreas. isso que eu ia te falar agora. E a terceira são os engravatados e os de última hora que pagam a conta. É o novo. É o novo. Então você pega, por exemplo, você entra em qualquer voo de qualquer companhia aérea lotado, eu não sei se ele está dando lucro.
Eu acho que ele está dando prejuízo. É isso então, mesmo. eles vão demorar um pouquinho para equilibrar. Para equilibrar. Concordo contigo. Então, não é que a tarifa está alta. A tarifa média é muito baixa. É. E eles têm que subir. Dinheiro novo, no momento, tem pouco ainda. Ainda tem muito passivo. É isso aí, muito passivo. É que o kick da companhia aérea no aeroporto é muito pesado, né? O custo, né? E avião você não... Você pega, por exemplo, a maior parte das companhias não demitiu. Não devolveu a aeronave. Sim, devolveu. Tá tudo aí. Tudo bem que jogou para frente, mas tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Coisa que os outros países ajudaram as companhias. E aqui bastante. no Brasil, não. O meu relacionamento com as companhias é muito bom. Com todas. Tanto é que a gente acabou de ganhar mais um prêmio aí, né? Eu vi. Parabéns, viu? Mais Parabéns. um prêmio aí como melhor agência corporativa. Foi isso aí. Olhei a matéria no Porrota. Bem legal, parabéns. Que saiu agora aí. Então, com certeza a gente tem um relacionamento muito bom, não só com companhias aéreas, hotéis, locadoras, empresas terceirizadas. E com isso a gente consegue ter um movimento legal. Responde se você quiser. Começou. Qual que é a sua visão em relação a milhas? Como você como executivo, você vê isso, as milhas? Você tirou a pergunta da minha boca. Eu ia falar assim, Dimar, você é a favor ou contra esse mercado de... que se criou? Faz parte, né? Faz parte do segmento. Criaram. Isso para mim, na minha opinião, é uma fidelização. Que deveria ser usado só para benefício próprio. Não comércio, tá. Também acho. É bom. Mas... o comércio... Você me dá a sua senha do banco, teu cartão aí para mim? Pronto. Eu devolvi a pergunta. Devolvi a pergunta. Não. Então por que eu tenho que dar também? Dar minha senha de milhas pro cara. E isso eu digo eu acho que... Olha, não tenho nada contra as empresas de milhas, tá? Com certeza. Eles estão aí, oportunidade. Estão fazendo o negócio deles. Estão fazendo o negócio deles sem problema nenhum. Eu acho que nada contra, mas eu não faço. Eu acho que o mercado de milhas veio e acabou fazendo com que as companhias utilizassem um número maior de milhas que eles achavam que ia perder. Então você vê hoje, quem está sendo prejudicado? O cara que é fiel. Concordo com você. O número de milhas subiu. Você não consegue usar. Você não consegue usar. Consegue usar. É verdade, cara. Não consegue usar. Verdade. Então, eu não consigo mais. O prejudicado é o usuário final. Você, é ele, que ali você viaja a trabalho, vai pra cima, pra baixo, fala, puta, tá chegando ali um feriadinho. Puta, mas a hora que você abre a plataforma, você fala, cara, 100 mil milhas pra fazer um voo doméstico. Você fala, não é possível um negócio desse. Por quê? Isso inflacionou. A companhia tá fazendo, tá subindo o sarrafo e... Pra tentar bater mais rápido isso aí, né? Inibiu o uso um pouco, né? Troca por produtos, sei lá, outras coisas, mas não só por viagens. Eu acho que isso é uma tendência. Eu tenho sentido muito isso daí. Muito mesmo, Zé. Com certeza. Outra pergunta que é muito polêmica no mercado hoje, a gente vê sempre nos temas de debate de instituições, o tema que fala sobre diversidade, inclusão. Como é que você enxerga isso? No mercado de modo geral, né? Porque é um tema muito recorrente. Olha, nós estamos no capitalismo consciente. Nós tratamos muito dessa parte de diversidade. Nós temos todos os ISOs. Agora acabamos de ser certificado em empresa B. Sabe o que é? Não, ainda não. Sei. Essa eu não conheço. Empresa B. Não. Você tem uma série de fatores. Hoje no mundo inteiro são 5 mil empresas que são certificadas como empresa B. E no Brasil só 150. É muito difícil conseguir essa certificação. Mas quando você consegue essa certificação, é porque você já fez todo o trabalho, não só em cima do funcionário, do fornecedor, do cliente final. ESG. Tudo. Então, com isso, a gente tem... Bacana. Mas é assim, não adianta você começar hoje para daqui a pouco. Isso é um trabalho de 10 anos que a gente vem fazendo. Bacana. Né? Você pega o capitalismo consciente, o que é? Nem tudo é lucro. Participação. Na pandemia, em abril, a pandemia começou em março. Isso. Em abril, nós pagamos o PLR do ano anterior. Por quê? Porque eu prometi e eu paguei. Perfeito. Agora pagamos o PLR novamente. O ano passado pagamos novamente. Entendeu? Então, tudo aquilo que é combinado não é caro. Concordo contigo. E outra. Que legal isso aí, Dimar. O funcionário, cara. O funcionário ele está muito engajado. Nós temos vários comitês, vários fóruns internamente. Funciona. Eu sei que funciona. Que funciona. Funciona. Então, por exemplo, Kellen, nós vamos, sei lá, nós vamos mudar de prédio quando nós mudamos. Não sou eu que decido, são eles. Ai, que legal.
O 5S está implantado, foram eles que decidiram junto comigo. Eles participam da causa, processo. Claro. Do projeto, como é que vai ficar o escritório, são eles que fazem, junto comigo e junto com o engenheiro. Então eles têm uma participação muito ampla dentro do escritório, certo? E uma tranquilidade junto com a gente, né? Então eu visito todas as áreas todo dia, falo com todo mundo e com isso a gente tem todo o planejamento. Que nem nosso evento, a convenção nossa vai ser dia 5 de agosto. Bacana. Já está com espaço, com tudo pronto. A IB contratado, tudo isso. E 9 de dezembro é a nossa festa de final do ano, que já está tudo pronto também. Pronto também, tá vendo? Para vocês terem uma ideia. A convenção é o quê? Ela é mais comercial, produtos? Sim. Não, tudo. 100%. 100%. Todo o escritório. Poxa, legal. O pessoal do Rio e dos outros estados vem todos para São Paulo. Aliás, está presente aonde? São Paulo, Rio? Hã? Vocês estão presentes aonde, Ecopastor? São Paulo, Rio e virtual no Brasil inteiro. Temos isso gente mesmo. no Brasil inteiro. Então, eu tive um café da manhã, que eu tenho café da manhã junto com os funcionários também, com todos os novos. Eles passam 2, 3 meses na empresa e depois eu tenho um café da manhã com eles. E eles chegaram para mim agora e falaram, poxa, acabamos de entrar, já temos o nosso bilhete Rio, São Paulo, Rio para agosto e para dezembro. Com isso eu consigo pagar menos. Se eles saírem, que eu acho que vai ser muito difícil sair, com certeza. a gente pede reembolso ou perde o bilhete e pagou uma... Então, todo o planejamento para frente a gente faz com antecedência. Que legal. Que legal isso aí. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Olha, não é à toa que o crescimento ele vem, né? Não é coisa que você vai para amanhã. Já pensou lá atrás, já planejou e vai executando passo a passo. É isso que a gente faz lá. Muito bom, demais. No máximo uma correção que tem que fazer no meio do caminho, né? Mas é isso aí. Mas é tranquilo. Te ver hoje também assim, disparou um pouquinho, mas acho que vai voltar agora. É muito investimento de fora para adquirir empresas no Brasil. Hoje, logicamente, que a Copastor é uma referência, os principais do Brasil hoje, né? No ranqueado aí. Não é à toa que recebeu prêmios aí, enfim. Mas pode ocorrer uma possível aquisição? Olha... Pergunta difícil. Não é difícil não de responder. Nós já, que nem eu falei, nós já entramos no IPO, já tivemos algumas ofertas e tudo mais. Nós não estamos à venda, mas vêm ofertas mensalmente. Mensalmente? Caramba! Não só de agências brasileiras. De fora. E de fora também. Fundos de investimento, Exatamente. Caramba! Nós estamos expandindo agora, nós estamos abrindo com parceiros na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e México. Praças muito boas. Mas estamos abrindo com a marca Copastor também. Legal. Né? É tipo franquia? Um franqueado? Não é franquia, são parcerias que a gente vai atender com a nossa marca. Legal. Tá. Né? Com a nossa marca junto com esses parceiros lá fora. Muito bacana isso. São países que a gente tem muito negócio, né? Então tá certinho. A visão tá ali muito alinhada. Perfeito, perfeito. Muito certo. Que bacana, cara. Bacana mesmo. Fico feliz em saber que vocês já estão nesse nível, porque quando governança, tudo certinho, muito redondo, não tem o que falar, né? É fácil, como você diz, muitas vezes o cliente fala assim, puta, eu preciso de uma empresa que me atenda desta forma. E tenho certeza que quando ele chega na Copastor, nós vamos nos adaptar a ele. Isso aí, é isso aí. O que eu percebi assim, na minha trajetória bem menor que a sua no mercado, é que muitas vezes as entidades existem e tem lá os afiliados, mas eles participam do conglomerado de conceito, de ideologia, mas no dia a dia eles não praticam isso. Cada um trabalha de uma forma regional na sua área. Porque nunca avançou assim essa parte de rede, na minha opinião. Não estou falando do Mafavec, do Abracorp, mas outros movimentos que eu vejo para fortalecer o grupo ou a região, ele não avança porque não tem essa visão de governança ou essa visão clara mesmo de posicionamento. Planejamento estratégico mesmo, a longo prazo. E acaba... no meio do perdendo. Você pega, por exemplo, o que estava precisando agora no nosso segmento. Nós fizemos um evento na BAB São Paulo em outubro do ano passado, mas eu não pude estar, mas eu desenhei junto com o Fernando, junto com a diretoria, o Bruno, o Juliano. Eu estava. Você estava lá? O evento foi um sucesso. Maravilhoso. E porque estava precisando fazer. Naquele formato ficou. E nós vamos fazer o ano que vem também. Aí desenhamos agora o Comitê de Tecnologia, deu overbook. Nós só podíamos aceitar até 30 inscritos. Chegaram 34 empresas de tecnologia inscritas. Que era GDS, Companhia Aérea, com
Connect, alguns hotéis, alguns agregadores, né, que a gente chamou e deu 30 e poucos. Infelizmente, só 30, tem 4 em lista de espera para entrar. Sensacional. E com isso, nós vamos validar aquilo que nós precisamos. Então, por exemplo, não adianta qualquer fornecedor tentar lançar alguma coisa sozinho. A gente validando e ajudando ali, as agências vão conseguir trabalhar. Mais fácil para chegar para todo mundo, né? Chega na ponta. Precisamos de uma ferramenta que faça tal coisa. Bom, vamos desenvolver aqui. Que nem agora, não vai ter o NDC? Isso aí. Deixa eu te perguntar agora, que para mim tá me atrapalhando a minha vida isso aí, tá? Porque tem projetos em andamento de integrações com os ABTs, são self-books, né? E a prioridade hoje é esse foco que mudou tudo. NDC. Verdade, né? Eu acho assim, na minha opinião, é uma fora de hora. Tá saindo uma pandemia, todo mundo já meio que machucado, magoado. Podia esperar um ano mais, um aninho a mais, né? Pelo menos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso. Ezequiel, o primeiro bilhete NDC que foi emitido nas Américas, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Vamos explicar. O que é NDC? Isso. Só entender que talvez. New Distribution Accelerator. Assim, isso. Tá? Um novo formato. Distribuição. Eu tenho uma outra ideia disso. Não vou falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não posso falar. E em 2013 a Copasul foi a pioneira nisso. Nós emitimos o primeiro bilhete integrado com o OBT e a American Airlines em 2013, dezembro de 2013. Dezembro de 2013. E aí, o que acontece? A maior parte das agências, e mesmo dos OBTs, ficaram parados no tempo. Então você vê, o primeiro bilhete foi emitido há 10 anos atrás. E nós não fizemos nada. Porque estava confortável, é isso? Estava gostosinho do jeito que estava, é isso? Sim e não, né? Sim e não. As pessoas não queriam, o formato era um pouquinho diferente, né? Tanto é que na época eu estava como presidente da Abracorp e participei de várias reuniões no Uruguai, na Argentina, tudo isso, a gente conseguiu mudar esse modelo. Todo mundo falava que era a IATA que queria colocar isso goela abaixo, mas não é. Não era. É um modelo novo, né, que você consegue enxergar todas as tarifas e todos os benefícios. Por exemplo, você vai comprar um bilhete com o seu cartão de crédito. O que você tem de benefício? Eu não sei. Eu só sei que o 37 é Amex. Amex. O resto eu não sei. Então você pode ter uma promoção pontual. Uma promoção dobrada. Dobrada, isso. Ter, milhas dobrada. Uma sala VIP especial. Isso. Você pode ter uma refeição a bordo. Você pode ter mais bagagem. Você pode ter um assento mais na frente. Ou um upgrade. Legal. E isso, hoje, os OBTs e os GDS não conseguem visualizar isso. E no EDC você tem um combo que você vai conseguir fazer. Só que, na minha opinião, isso tem que estar muito bem desenhado e muito bem feito, porque senão vai acontecer com todas as mudanças que nós tivemos nos últimos anos. Isso aí. Desde os anos 2000, quando as companhias aéreas, na minha opinião, as companhias aéreas foram feitas para voar, né? Sim. Não foram feitas para ter hotel, locadora, operadora, criar, ter fazenda. Isso. Né? Ter empresa de, sei lá, N coisas. N coisa. Né? Cuidar do quê? Do que faz? Avião. Do que faz. Então, eu acho o seguinte, o GDS também tem culpa nisso. Tem culpa nisso, né? Concordo. Porque ficaram aí na telinha azul. Telinha azul até hoje, no DOS, no DOS, né? Muito confortáveis. E os OBTs também. Então você pega hoje, tá validado o NDC nos OBTs? Não. Tá uma correria. Funciona? Não. Mas... Vai funcionar? Não. Só notícia boa aqui hoje, gente. Não. Então, por isso que nós criamos esse comitê e colocamos todo mundo na mesma sala. Nós temos lá um termo de confidencialidade. Fizemos um comitê de locações, um comitê de hotéis e um comitê de aéreo para tratar dessas coisas, desse assunto e validar ali dentro. Então estão todos os OBTs ali. Tá. Porque uma coisa é alguém chegar para você e falar assim, funciona. Você vai ver na prática. Não funciona. Não divide PNR, não faz reserva de assento, não lança teu plano de milhas. Então. Sabe, uma série de coisas que você vai ter que ter nesse combo aí e a coisa tem que funcionar. Tem que funcionar. Aí então não dá para ir no Forceps agora, no Forceps não dá para ir. Se eles estiverem prontos até 1º de maio, pode ser. Mas você acha que não vai?
Você acha que vai? Não vai. A Latam procurou todo mundo já. Nos procuraram lá também, já vieram. Tem que ser assim, senão vai... Cobrança de $12, aquela coisa toda, por segmento, feito fora. Falei, olha, tá pronto? Eu escutei a mesma coisa. Não, até lá vai estar. Então vamos voltar um pouquinho para trás. Quando lançaram a DU. Você lembra disso? Nossa senhora. Estava pronto? O mercado? Não estava pronto. Não. Só esqueceram de falar com o meio de pagamento Isso. que a DU tinha que entrar num campo separado. Deu chargeback em 100% durante 4 meses. 4 meses. Por quê? Esqueceram. Então o que a gente fez com esse comitê? A gente trouxe toda a segmentação, inclusive os meios de pagamento, para saber se está pronto. Saber se funciona. O NDC é bom? É bom. Eu vejo uma coisa... Tem muito valor agregado nele. Exatamente. Mas ainda precisa de uns ajustezinhos aí, finos, para poder... Uns não. Bastante. Não, ficou claro, né? Ficou claro. Ficou muito claro, cara. Eu tenho só mais uma pergunta que se repete também, acho que interessa todo mundo. Que é o tal do imposto aí, retido na fonte aí de remessa. Né? Que foi revogado de novo, né? Graças a... Então, trabalho. Vamos falar desse trabalho que foi feito e se ele pode voltar novamente no futuro próximo aí. Ou é só um paliativo? Você falou que não ia pôr eu em confusão. A questão é o seguinte, olha, lá atrás veio esse imposto por quê? Porque os cruzeiros marítimos vieram para o Brasil. Foi. Certo? Foi sim. E eles tinham um problema para fazer as remessas, porque as remessas eram só de parte terrestre. Perfeito. Isso mesmo. E aí foi solicitado para botar vírgula marítimo. Quando foi colocado vírgula marítimo, isso nos anos 2009, 2008, por aí, o governo viu uma chance aí. Vou te dar 5 anos. Isso. E depois vamos vir com 25. 25. Que foi quando eu fui... 6? Não, de 0 para 25. De 0 para 20. Foi de 0 para 25 na primeira porrada. Foi isso mesmo. Aí, na época que eu estava na BAB Nacional, que eu ia lá uma, 2 vezes por semana, estava em Brasília, a gente conseguiu mostrar que o maior concorrente das remessas para o exterior era o cartão de crédito e as empresas internacionais, que iam usar lá fora. Isso, lá fora. Ia complicar a nossa vida aqui. Aí eles resolveram colocar o 6,38 no cartão de crédito e o 6,38 para a remessa também. Na remessa também. Durante 5 anos. 5 anos. Aí, durante Acho que foi na gestão da Dilma, se não me falha a memória. Foi. Eu adoro a Dilma. Foi ela que assinou. Foi ela que assinou. É verdade. Foi ela. Ela que assinou? Ela que assinou. Foi na gestão dela. Na gestão dela? Eu tive com ela lá, ela assinou. Assinou e tocou pra frente. Não, tô falando sério. Parece que eu tô brincando, mas não tô brincando, tô falando sério. Ela nos ajudou lá. Tá. Né? E ela assinou isso daí. E depois voltou. Tô? E como teve muita mudança e veio a pandemia, tudo isso, os 25 voltaram. Agora tem 2 MPs aí, né? Isso. Uma que entrou na Câmara dos Deputados, passou, foi para o Senado, agora volta para a Câmara Mista e deve ser aprovado e vai voltar o 6 escalado, né? Até 9. Isso, é o T9. Até 9%. Mas estamos no Brasil, né? Estamos no Brasil, isso. Amanhã poderemos ter novidades, semana que vem mais novidades. Mas o brasileiro, o agente de viagem brasileiro, ele é bem criativo. Muito. Né? E ele vai sobreviver esse mercado tem que ser, pô. Tem muito. Que ser. Ele cria mecanismos, né? Sim. Criamos mecanismos para enviar via Canadá, via não sei o quê, fazer pagamento. É você que tá falando. Não, mas é o que eu escuto do mercado. Meu Deus do céu. Mas sensacional, Dimar. Mais alguma coisa, senhor Ezequiel? Não, da minha parte, cara, eu já bati minha curiosidade já. Já Porra, bati minha curiosidade, eu acho Tô. que é um executivo que tem muito a agregar pro setor Você só ainda. não perguntou uma coisa para mim. Pô, fica bom. Tá? Se eu nunca tive carteira azul, eu nunca fui registrado, sou aposentado e trabalho porque gosto. E há quantos anos você trabalha? 50. 50 anos. 50 anos no... 50 anos vou fazer agora em Nunca maio. teve carteira assinada. Não sei o que é isso. Não sei o que é fundo de garantia, não sei o que é nada disso. 50 anos. Mas meus funcionários são tudo CLT, tudo carteira azul, tudo bonitinho. Né? Cara, eu acho assim, o legado que você deixa no mercado, que você ainda atua no segmento ainda, Sim. desenvolvendo o mercado, ajudando na parte política, ou a parte CLT ou PJ, que seja, é muito importante para o setor. Até como exemplo para outras empresas praticarem também. Com certeza. Né? E outro ser mais reconhecido, de uma forma mais profissional. Isso. Porque a gente percebe que ainda existe essa falta de visão do comprador, do valor agregado que envolve o intermediário. Sim.
Seja corporativo ou lazer, né? Sim, sim. Eu acho que você quando faz uma consulta médica, você não paga? Então. E por que não paga o consultor que está te atendendo? Com certeza, com certeza. Nós temos que nos valorizar. Você não pode ficar usando a agência só como agência de informações. Você tem que ter o teu planinho básico ali, se o robô emitir tudo automático, você não põe a mão. Beleza. Perfeito. Mas hoje você não põe a mão em muito pouca coisa. Exatamente. A maior parte você tem que põe a mão em alguma coisinha, põe. E sim, o cliente final, ele concordo com você. Né? Desgasta muito. Muito. E a gente tem que atender. Porque ele sempre vai achar que, em muitos casos, não estou dizendo que são todos não, porque tem clientes muito bons aí por aí, mas ele sempre imagina que você pode fazer um pouquinho mais. Ah, mas por que nunca consigo sentar naquela posição? É porque a agência não ajuda? Não é assim que funciona, né? Mas há de convir comigo que a pandemia, ela mostrou esse lado aí. Porque assim, todo segmento, ele é muito importante no trade. Mas quando veio a pandemia, quem não tinha uma estrutura física para atender, ficou claro ali que a consultoria ela é fundamental. Fundamental, né? gente. Não é isso? E você tem que estar online direto. Isso! Na hora. Se você não responder na hora... Kellen, eu tô aqui há 1 hora com vocês, meu WhatsApp não parou. Não parou. Tá bombando. Tremendo aqui. Com certeza. Né? Porque eu ainda atendo passageiro também. Então. É prazeroso para você, não é um trabalho, é prazeroso. Não, eu gosto de saber. Eu gosto de saber o que está acontecendo e tudo mais para compartilhar com todos. Você volta para um cargo político aí, não? Não. Não mais? Não. Chega. Tá. Chega. Muito bem. Bom, da minha parte, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Eu sei que é muito importante. Agradecer o nosso canal aqui, né? O calor também. Calor aqui humano, o calor da feira. Sou muito grato a você. Obrigado mesmo. Ao seu tempo Obrigado que pelo você espaço. Passou pra gente aqui, tanto conhecimento que vai aí pro mercado e tanta gente com certeza vai poder falar, pô, posso me espelhar no Edmar, né? Acho muito bacana. Legal. E na Copa Astur. Muito obrigado, Edmar. Pessoal, obrigado aí. Até uma próxima aí. Muito obrigado. Valeu. Valeu.